Então engana-se quem pensa, olha, eu não participo disso. É quase impossível você não participar. Nós precisamos entender que isso não é uma brincadeira moderna, queridos. Precisamos compreender qual é a origem disso, para saber que nada tem a ver com uma brincadeira ingênua, uma fantasia inocente. Nada tem a ver com esse pensamento. Muito pelo contrário. O pastor Misael já falou aí, né? E se nós formos ver pela história, nós encontramos indícios de que esse tipo de festividade ainda era mais antigo, né? Por exemplo, aquele monumento de Stonehenge, lá na Inglaterra, provavelmente ele foi erguido por praticantes de rituais como esse do dia 31 de outubro. Por quê? Porque nesta data, os povos celtas que habitavam a Gália, que habitavam a região da Grã-Bretanha, que antecederam os romanos dominando essas regiões, estes povos celtas, eles seguiam um calendário chamado Roda do Tempo. Eram povos agrícolas e nessa Roda do Tempo, ou Roda do Ano, eles tinham festividades ligadas às estações do ano. E a mais importante delas era um festival chamado Samhain. Samhain. Esse festival acontecia no dia 31 de outubro. Na noite de 31 de outubro para 1º de novembro do nosso calendário. E, na verdade, ele marcava o fim do ano celta. Nesse dia, eles tinham diversas crenças, mas aqui eu quero só explanar para vocês as que eram mais populares ou mais conhecidas, né? Por exemplo, eles tinham a crença de que havia uma morte, né, do Deus, e o Deus morria nessa, né, o Deus que fez a criação com a deusa morria nessa época. E ele depois iria renascer em outro festival, em outra festa que viria mais adiante. Porque a lógica era que este Deus morria nessa festividade, renascia na seguinte, depois ele se unia à deusa maior e criadora, porque os celtas, eles criam, né, num panteísmo, eles criam que havia Deus espalhado em toda a natureza, mas sobretudo havia dois principais, a deusa e o Deus. Só que a deusa era a mais importante e a mais forte. Ela era sobretudo uma mulher. E por que ela era mais forte? Porque ela era capaz de gerar a vida. Qualquer comparação que você tenha em relação à gravidez da mulher não é mera coincidência, né? Este pensamento, esta ideologia, esta filosofia, né, tem origem justamente na questão da matriarca ser importante. Então, esse tipo de concepção do panteísmo, de que Deus está em todas as coisas, que Deus está espalhado na natureza, e essa ideia de que você tem dois principais entes, a deusa criadora e o Deus criador, são a base desse tipo de religião. Repare, não é cultura, é religião. Então eles criam que nessa data, dia 31 de outubro do Samhain, este Deus, ele morria. E por que eles acreditavam nisso? Porque também, nesta época, era marcado o fim do ano, mas também o fim do verão. Lá na Europa, diferente do Brasil, né, onde nós nos preparamos agora para a chegada dos dias mais quentes do ano, eles estão se preparando para a chegada dos dias mais frios. E lá na região onde eles moravam, onde habitavam esses povos, o frio era maior ainda, né? Então, eles tinham este dia, inclusive essa palavra Samhain significa, traduzido para o português,
como fim do verão. Então é fim dos dias mais quentes do ano e agora entrada, né, passagem do outono para o inverno, entrada no inverno. Então é um tempo lá em que não há mais vegetação, não há mais muito tempo de luz do dia, os dias são curtos, as noites são longas, por serem povos agrícolas, né, que celebram muito as colheitas. Essa época do ano é uma época em que eles fazem sacrifícios para que principalmente no próximo ano, nas próximas estações, o calor ressurja, o sol ressurja, né? Os deuses da natureza deem um ano de colheitas amplas. Então, este dia em específico era um dia em que eles ofereciam sacrifícios. Mas não eram apenas sacrifícios, queridos, de sacrifícios de cereais, por exemplo, porque era um tempo das colheitas, mas também era um sacrifício de vidas humanas. Também se fazia um sacrifício de vidas humanas, porque aí entra o outro lado, né? Para muitos daqueles celtas, principalmente os druidas, o que acontecia? Este dia também era um dia em que acreditavam que havia um portal místico aberto e havia uma comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Então eles acreditavam que os mortos vinham para o mundo dos vivos na forma desencarnada, na forma de fantasmas, na forma de espíritos, e havia espíritos bons e espíritos maus. Então o que eles precisavam fazer? Tanto oferecer sacrifícios para os bons, quanto para principalmente os maus. Quando você vê aquela prática, né, doces ou travessuras que o Aldo citou, né, de onde vem esta expressão? Justamente daquele tempo. Porque a ideia que eles tinham é que os espíritos maus batiam a porta de cada casa e perguntavam, né, vocês vão nos dar um sacrifício? Vocês vão nos dar uma coisa para nosso proveito, ou nós vamos ter que fazer maldades, destruição com vocês? Então o que eles faziam? Eles ofereciam sacrifícios aos mortos para impedir, evitar que eles viessem e destruíssem as suas colheitas, as suas casas, as suas famílias. Esta prática era muito forte. Porém, nós sabemos como se deu a história. Nós sabemos como o cristianismo cresceu depois no Império Romano. Porque apesar dos romanos terem conquistado a Bretanha, terem conquistado a Gália, nós sabemos que essas religiões de mistério, essas religiões ocultistas, elas permaneceram muito fortes, dominantes nesses lugares. A Irlanda, ela foi evangelizada entre os anos 300 e 400 depois de Cristo. Mas, mesmo depois da sua evangelização, essas religiões, elas eram muito fortes. Este dia era um feriado, Samhain era um feriado muito popular, o mais popular daquele tempo. Então como que você vai agora ter um império cristão com essa prática totalmente abjeta e pagã? Não pode. Claro que não pode. Então, o que eles faziam? O que eles fizeram por esta ocasião? Eles, então, como fizeram com outras tantas festividades, como fizeram, por exemplo, com o Natal, como fizeram, por exemplo, com o sábado em sua mudança para o primeiro dia da semana, como fizeram também com os festejos que viraram celebrações a São João, a São Pedro, a São Paulo, as chamadas festas juninas. Eles fizeram a mesma coisa, eles cristianizaram essas festas.
Aí alguém pode vir nos perguntar: ah, então, você vê, é muito melhor hoje a gente celebrar, em vez desse trágico Halloween, né, desse negócio tão pernicioso, com uma origem tão terrível e sangrenta, que era adoração aos mortos, que era sacrifícios aos espíritos e aos deuses pagãos. Sim, Halloween era uma festividade pagã. Então é melhor eu celebrar Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, e o dia 2, que é Finados. Muito melhor, não é verdade? E eu quero aqui responder para você que não, porque o dia 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, e o dia 2 de novembro, Finados, só existem, queridos, por causa desta celebração do Samhain. E digo mais, este nome, Halloween, você sabe que é um nome dado pelos norte-americanos. E ele, olha só, ele vem, na verdade, de uma expressão americana antiga que era Eve of All Hallows, que significa véspera de todos os santos. Então, este nome, Halloween, é uma contração da expressão Eve of All Hallows, ou seja, a véspera de todos os santos. Então, essa vigília de 31 de outubro a 1º de novembro era a véspera do dia de todos os santos. Como a igreja cristã não conseguiu acabar com a idolatria, não conseguiu acabar com o paganismo, o que eles fizeram? Cristianizaram a festa. Então, eles inventaram vigília para celebrar o dia de todos os santos, né, dizendo que 1º de novembro, então, era o dia dedicado a todos os santos. Todos os santos eram aqueles canonizados, beatificados pelo Papa. Esses eram todos os santos. Pedro, Paulo, Maria, e aí vai os demais santos que a igreja, ao longo da história, canonizou. E a igreja, não a palavra de Deus, orientou a serem adorados, porque era uma prática também dos povos pagãos adorarem seres humanos, que consideravam semideuses. E dia 2 passou a ser, então, o Dia dos Mortos. Então, em vez do dia 31, dia 2 passou a ser o Dia de Todos os Mortos. Mas quando você celebra esta atividade, ou você vai no cemitério acender uma vela, ou você vai se lembrar, porque é o dia de finados, você, na verdade, está celebrando, sem saber, a mesma festividade que o pessoal na brincadeira também celebra, chamada Halloween. A história é longa, mas eu sei que nós já gastamos muito tempo falando sobre isso. Eu apenas queria dizer, queridos, que no ano, pode pegar, isso é história, 853 depois de Cristo, Papa Gregório reconhece oficialmente dia 1º como o Dia de Todos os Santos. Depois, no ano 900, a Igreja declara o dia 2 de novembro como o Dia de Finados, como, vamos dizer, uma cristianização do antigo feriado que, na verdade, chama-se Samhain.